A cada segundo que passa, suas células estão envelhecendo em um ritmo que provavelmente te deixaria chocado. Os cientistas já sabem que, a partir dos 45 anos, os danos celulares podem acelerar em até 300%. Mas imagine se eu te dissesse que monges, vivendo há séculos em mosteiros escondidos nas montanhas, consomem diariamente uma fruta ancestral capaz de reverter até 15 anos de envelhecimento celular? Foi exatamente isso que pesquisadores de Harvard descobriram e ficaram impressionados com a capacidade dessa fruta de reparar danos no DNA e devolver às células o vigor da juventude. Agora, aqui vai a verdade brutal sobre a vida moderna. Uma verdade que quase ninguém quer encarar. Cada respiração que você dá em um ar poluído, cada garfada de comida processada, cada dia de estresse no trabalho, está literalmente encurtando sua vida no nível celular. Seus telômeros, aquelas pontas protetoras dos cromossomos que determinam a velocidade do envelhecimento, estão diminuindo mais rápido do que em qualquer outro momento da história humana. Enquanto nossos ancestrais viviam em ambientes puros, com alimentação natural e ritmos de vida que favoreciam a regeneração celular, nós estamos cercados por pesticidas, metais pesados, radiação eletromagnética e inflamações crônicas que estão fazendo o DNA se desfazer como uma corda velha e gasta. O resultado? O homem moderno tem células que envelhecem até 40% mais rápido do que deveriam. Isso significa que, aos 50 anos, sua idade celular pode estar mais próxima dos 70. Suas mitocôndrias, as usinas de energia do corpo, já não conseguem produzir energia como antes. Os mecanismos de reparo celular estão sobrecarregados e o organismo começa a literalmente enferrujar de dentro para fora. Mas existe algo que a indústria farmacêutica não quer que você saiba. A natureza já criou o antídoto perfeito para esse desastre celular. Pesquisas de Stanford revelaram que antioxidantes específicos conseguem aumentar o comprimento dos telômeros em até 30%. Harvard comprovou que certos polifenóis vegetais conseguem ativar os chamados genes da longevidade, reativando a capacidade natural do corpo de reparar seus danos celulares. E o Instituto Nacional de Saúde do Zé Silva descobriu algo ainda mais impressionante. Uma fruta que concentra a maior quantidade de compostos regenerativos já registrada na natureza, com até 50 vezes mais antioxidantes do que o mirtilo e 30 vezes mais do que o chá verde. Elizabeth Blackburn, vencedora do Prêmio Nobel, demonstrou que esses compostos são capazes de ativar a telomerase, a enzima conhecida como a chave da imortalidade celular. Testes em Harvard mostraram que, em apenas 21 dias de consumo, os participantes tiveram um aumento de 40% na atividade de reparo celular. A Mayo Clinic documentou efeitos protetores dessa fruta nos neurônios, retardando o declínio cognitivo. Já a Johns Hopkins relatou melhorias significativas na função mitocondrial, que se traduzem em mais energia, clareza mental e vitalidade física. O mais impressionante de tudo é o que os exames de sangue revelaram. Pessoas que consumiram essa fruta durante apenas 30 dias tiveram sua idade biológica rejuvenescida em até 15 anos. Suas células passaram a funcionar como as de alguém décadas mais jovem. E aqui entra a parte que arrepia. Nos Himalaias, um mosteiro oculto há mais de 1000 anos guarda esse segredo. Monges que vivem até os 120 anos com corpos ágeis e mentes cristalinas revelaram sua prática diária. Autores como J.J. Benítez, conhecidos por explorar mistérios e tradições ocultas da humanidade, já sugeriam que a verdadeira chave da vitalidade e do espírito não se encontra no futuro, mas sim em conhecimentos ancestrais preservados no silêncio do tempo.
Foi assim que eles revelaram a chamada fruta da juventude eterna, considerada um presente dos deuses. Textos tibetanos antigos descrevem essa fruta como capaz de restaurar os rios da juventude dentro do corpo e despertar os dragões adormecidos da vitalidade. Uma das lendas mais conhecidas conta que um monge, já com mais de 200 anos de idade, revelou a um discípulo o local das árvores sagradas e disse: "Esta fruta guarda a memória de 1000 primaveras. Coma-a com reverência e suas células se lembrarão de sua perfeição original." O jovem seguiu esse conselho. Viveu para ver 15 gerações de sua família e manteve a vitalidade de um homem de 30 anos até os últimos dias de vida. Não é à toa que, por séculos, essa fruta foi tão reverenciada que apenas os monges de mais alta hierarquia podiam consumi-la. Eles criaram rituais específicos para o preparo, entendendo que a forma de consumir determinava o quanto o corpo realmente absorveria de seus compostos de longevidade. Textos da medicina tradicional chinesa da dinastia Tang já a descreviam como o rei dos antioxidantes e o guardião do templo da alma. Curandeiros antigos a indicavam especialmente para reverter os sinais do envelhecimento e devolver vigor a pacientes idosos. Mas afinal, qual é essa fruta milagrosa? É o goji berry. Só que não o goji berry processado e cheio de açúcar encontrado em qualquer loja. Estamos falando das bagas silvestres de alta altitude, muito mais potentes, com concentrações de compostos anti-envelhecimento simplesmente fora da escala. E a ciência moderna comprova isso. As goji berries contêm os maiores níveis de zeaxantina já encontrados em qualquer alimento da Terra. A zeaxantina funciona como uma verdadeira armadura celular, protegendo contra os radicais livres que aceleram o envelhecimento. Mas isso é apenas o começo. Essas bagas também são riquíssimas em polissacarídeos únicos, açúcares complexos que atuam como verdadeiras equipes de reparo celular, reconstruindo fitas de DNA danificadas. Pense no seu DNA como uma escada em espiral e nos radicais livres como a ferrugem corroendo seus degraus. Os polissacarídeos do goji berry não apenas interrompem essa ferrugem, eles reconstroem os degraus quebrados, restaurando seu código genético ao plano original. O teor de vitamina C das goji berries é simplesmente impressionante, 500 vezes maior do que o das laranjas. E não estamos falando de uma vitamina C qualquer. A que está presente nelas vem naturalmente ligada a bioflavonoides, o que a torna 10 vezes mais biodisponível do que a versão sintética encontrada em suplementos. O resultado é o que os cientistas chamam de cascata de regeneração celular, um efeito em cadeia, no qual cada molécula antioxidante desperta os mecanismos naturais de reparo do corpo. E a ciência vai ainda mais fundo. As goji berries contêm betaína e aminoácidos essenciais, capazes de ativar diretamente os genes da longevidade. Os mesmos que são estimulados pelo jejum intermitente ou pela restrição calórica, mas sem a necessidade de privação. Esses genes literalmente enviam uma ordem às suas células: parem de envelhecer e comecem a se regenerar. O selênio presente nas bagas protege as mitocôndrias contra o estresse oxidativo, garantindo que suas usinas de energia funcionem como quando você tinha 25 anos. Já o beta-caroteno, em sinergia com a zeaxantina, forma uma rede antioxidante ainda mais poderosa do que a soma de seus componentes isolados. Mas talvez o aspecto mais transformador seja este. As goji berries possuem glicoproteínas únicas que estimulam a produção natural do hormônio do crescimento humano, HGH, o mesmo que atinge seu pico na juventude e declina progressivamente com a idade. Quando seus níveis de HGH são restaurados de forma natural, o corpo literalmente inicia um processo de reversão do envelhecimento.
Constrói massa muscular magra, queima gordura, melhora a elasticidade da pele e expande a função cognitiva. Estudos recentes confirmam esses efeitos. Pessoas que consomem goji berries de alta qualidade todos os dias apresentam em poucas semanas um aumento de 43% na atividade antioxidante, uma melhora de 25% na função imunológica e ganhos perceptíveis de energia em apenas 2 semanas. Mas aqui está o detalhe que separa os amadores daqueles que realmente alcançam resultados. Os monges antigos não tratavam as goji berries como um simples alimento. Eles desenvolveram um ritual preciso para garantir a máxima absorção e aproveitamento celular. Tudo começava com a escolha certa. Apenas goji berries silvestres de alta altitude, porque o estresse natural sofrido por essas plantas aumenta ainda mais a concentração de antioxidantes. Eles evitavam as versões vermelhas e adocicadas demais, porque as autênticas são mais escuras, com um leve sabor amargo, sinal claro de sua potência. O preparo tradicional era simples, mas exato. Todas as manhãs, cerca de 30 minutos antes do nascer do sol, eles colocavam de 1 a 2 colheres de sopa de goji berries secas em água de nascente à temperatura ambiente e deixavam em repouso por exatos 20 minutos. Esse simples preparo desperta os polissacarídeos e os torna muito mais fáceis de serem absorvidos pelo corpo. Depois do molho, consuma as bagas junto com a própria água em que ficaram. Mas aqui está o detalhe crucial. Mastigue cada baga devagar, com atenção plena, por pelo menos 30 segundos. Os monges acreditavam que as enzimas da saliva iniciavam o processo de ativação celular. E eles estavam certos. Sua saliva contém enzimas específicas que predigerem os antioxidantes, garantindo uma absorção muito mais eficiente. Para potencializar ainda mais os efeitos, combine as bagas hidratadas com uma colher de chá de mel cru e consuma em jejum. O mel funciona como um veículo natural, ajudando a transportar os antioxidantes diretamente até suas células. Espere pelo menos 30 minutos antes de ingerir qualquer outro alimento. O ritual noturno é igualmente essencial. Consuma outra porção de goji berries cerca de 2 horas antes de dormir. Isso porque é durante o sono profundo que o corpo realiza a maior parte do reparo celular, e ter esses compostos circulando no sistema amplifica o processo de regeneração. Seguir esse protocolo é replicar exatamente o ritual que manteve os monges tibetanos jovens e fortes por séculos. E se você quer ir além dos rituais de vitalidade e mergulhar no poder das práticas ancestrais de manifestação, precisa conhecer o manual mais completo já escrito para criar a realidade que deseja, o seu eu superior. Esse não é mais um livro comum de autoajuda. Ele é um verdadeiro grimório vibracional, reunindo técnicas esquecidas dos antigos mestres, ensinamentos herméticos do Caibalion e segredos das tábuas de esmeralda, traduzidos em passos práticos para o dia a dia. Lá dentro, você encontrará rituais de manifestação, exercícios de consciência e métodos energéticos que alinham sua mente e seu corpo à frequência da criação consciente. Se você aplicar apenas uma parte do que está escrito, começará a perceber resultados em poucos dias. Mais clareza mental, sincronicidades poderosas, oportunidades financeiras inesperadas e uma nova relação com o amor e a prosperidade. O universo não responde ao esforço, responde à vibração certa. E este manual é a chave para acessar essa vibração. Você não precisa acreditar, precisa praticar. O acesso está no primeiro comentário fixado. Agora, veja o que acontece quando você se compromete com essa prática ancestral. A transformação não é imediata e isolada. Ela acontece em ondas sucessivas, cada uma mais poderosa do que a anterior. Nas primeiras 72 horas, você já sente uma mudança sutil, porém inconfundível, nos seus níveis de energia.
Não é a agitação artificial da cafeína. É uma vitalidade profunda e constante, como se suas células finalmente recebessem o combustível que tanto precisavam. Muitos homens relatam clareza mental, foco aguçado e o fim daquela queda de energia que sempre vinha à tarde. Na segunda semana, a mágica começa a se intensificar. Sua qualidade de sono melhora drasticamente porque suas células conseguem se reparar com muito mais eficiência durante o descanso. Você passa a acordar renovado, sem fadiga ou sonolência. Sua pele ganha um brilho natural, tão visível que outras pessoas começam a comentar. Na terceira semana, a regeneração celular já se torna evidente. O cabelo pode parecer mais denso e cheio de vida. Manchas de idade começam a desaparecer. Linhas finas se suavizam conforme sua pele aumenta a produção de colágeno. É nessa fase que amigos e familiares começam a perguntar se você emagreceu ou mudou algo na sua rotina. No terceiro dia, você experimenta o impacto total da renovação celular. Seu sistema imunológico está mais forte. Sua clareza mental é afiada como uma lâmina. Sua resistência física rivaliza com a de homens décadas mais jovens. E, em exames de sangue, os resultados costumam surpreender. Melhores índices de colesterol, redução dos marcadores de inflamação e níveis hormonais mais equilibrados. E muitos relatam que após 90 dias, a sensação é de ter voltado 15 anos no tempo. E aqui vai o meu desafio para você. Se realmente está comprometido em reverter o envelhecimento celular e recuperar sua vitalidade, assuma agora o compromisso de seguir esse ritual ancestral pelos próximos 30 dias. A fonte da juventude não é um mito. Ela sempre esteve aqui, escondida diante de nós por mais de 1000 anos. Agora você conhece o segredo que pode despertar sua vitalidade adormecida e restaurar a energia original do seu corpo. Não se trata apenas de viver mais tempo, mas de viver com lucidez, força e presença. E se você chegou até o fim desta revelação, escreva nos comentários: "Minha juventude desperta". Que essa frase seja mais do que palavras. Que seja o marco do momento em que você decidiu relembrar a perfeição original das suas células.